6, 7, 8. Você está ouvindo Musical Cast. Senhoras e senhores, tirar fotos e filmar é um pecado. E pelo amor de Deus, desligue os seus celulares. Posso ouvir um amém? De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e quem nunca? Tava esperando alguma outra coisa, mas eu entendi. Eu esperando, aí eu vi que tinha reticências no final, aí eu falei, vou rir. Não, parou por aí, quem nunca, né? Já dá pra saber, quem nunca? Ai, gente. Eu nunca. Beijos. Ah, não, você já trocou de alguma forma com alguém. Ah, não, trocar sim, mas tipo... Mas você trocou. Mas fazer então, diferente. Não, mas trocar tá sendo ilegal igual. Quem nunca dele abrange todo o conteúdo, entendeu? Ah, é, aí... Todo esse conteúdo do nosso proibidão sim. de hoje. Gente, é o melhor título do podcast ever, assim. Eu amei, nossa, fiquei rindo horas quando eu vi. Eu acho que vai tocar muitos corações. É verdade. Direto do Texas, aqui é Andressa Medeiros. E quem adivinhar como eu assisti a montagem de Follies com Bernadette Peters, ganha um doce. Gente, como que... Não tem como, gente. Na como primeira fileira. Nossa, na primeira fileira, claro. Gente, paguei horrores, mas fui. Não, quer dizer, você assistiu da primeira fileira lá de cima do balcão, né? Eu falei que eu paguei horrores, dá licença. Porque eu já paguei horrores também por essas coisas. Ai, De São Paulo, aqui é o Júlio César. E sobre essas pessoas que gravam bootlegs, mal os conheço e já considero pacas. Minha vida resumida. Apenas isso. Esses têm uma cadeirinha assim, lá no céu, assim, reservado pra todo esse que já gravaram essas raridades e fazem a nossa jogaram felicidade gratuitamente, né? dia a dia. É porque esse povo que fica amarrando as coisas, eu vou falar com vocês, tá? Isso não é de Deus, não. Mas os que têm mal de Parkinson, esses daí, não sei se fica entre... Nossa, gente, pelo amor se fica entre o céu e o pé, fica por ali. Não sei, isso daí já não posso mais salvar, né? Meu nome é Alexandre Furtado, aqui de Curitiba, e eu não tenho coragem nem de tirar o celular pra ver a hora no teatro. Imagina gravar alguma coisa. Nossa, muito eu. Morro de vergonha. O que você tá fazendo nesse podcast? Essa é a minha pergunta. Não, assistir é diferente de fazer. Gente, pelo menos o áudio tem que gravar. Eu sou o voyeur do bootleg. Ah, eu também não gravo, não. Eu sei que já tem gente que vai gravar, mas eu não gravo, então eu fico na minha. Não, gravar eu também nunca gravei, não. Aê! Esses dias eu recebi uma olhada de uma atriz quando eu falei que eu gravo tudo que eu assisto, que eu deu até um frio na espinha. Então vamos, esclarecer algumas coisas aqui nesse episódio de hoje. Ah, agora eu entendi o porquê do episódio. Não é por isso. É um episódio já fazia tempo. Retratação do Rafael. Isso. Gente. Mas vamos lá então, pessoal. Pode rir, mas vai me implorar. Na minha foto eu autografar. Sei que eu não conto. Então tá, pessoal, esse aqui é o episódio número 9 do Musical Cast. E hoje o episódio a gente chamou de Proibidão. Por quê? Porque é sobre os bootlegs. E quem não sabe o que é bootleg, então presta atenção no nosso episódio de hoje que vocês vão entender. E com certeza você já teve contato com algum tipo de bootleg. Então a gente vai passar nossas ideias se realmente é válido ou não fazer a troca, fazer gravações dentro do teatro, porque é um tema até meio polêmico, na verdade, porque tem até próprios atores que aprovam isso, tem atores que não aprovam, tem produções que aprovam, tem produções que não. Então a gente vai tentar discutir um pouquinho isso, até que ponto é válido, e logicamente, os fãs todos vão falar que é válido, porque realmente é. É o único jeito, gente, me ajuda aí. É a única opção, às vezes. É a única fonte que a gente tem, sinceramente. Ou me leve de graça pra Broadway. Eu falo em sentido de Broadway, lógico, né? Que eu não vou ficar pegando avião, né, gente? Óbvio, favor, né? Nossa, óbvio. Né? Mas então tá, mas antes da gente ir realmente pro nosso episódio, dá alguns recadinhos. Na verdade, a gente tem um e-mail pra ler. Mas antes do e-mail, dá um beijo pra Maíra Luvison,
que ela começou a escutar nosso podcast agora recentemente. Ela adorou, mandou 1000 elogios pra gente, já mandou beijos. E espero que ela continue escutando todos, fazer uma maratona, né, agora do Musicalcast, pra escutar todos, porque tem muita coisa já pra escutar. Muitos minutos. E também a gente recebeu o e-mail do Peçanha, que até a gente já mandou beijo outro dia pra ele, mas beijos de novo, obrigado pelo e-mail. E até o e-mail dele foi em relação ao nosso último episódio, que é a etiqueta de musicais, que a gente falou um pouquinho de como se comportar durante uma peça e quando falar com os atores também. Então quem não escutou esse episódio, então por favor, volte o episódio anterior, escute. Deixa também recados, alguma experiência de vocês também, igual o do Peçanha deixou. Então, Andressa, lê pra gente o e-mail do Dudu. Então vamos lá. Olá, galera! Antes de mais nada, eu queria dizer que eu adoro o podcast, que vocês estão fazendo um ótimo trabalho e que vocês têm muito sucesso pela frente. Valeu, Du! Aê, falou tudo. Bom, continuando. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que quase destruiu a minha primeira vez assistindo Wicked. Nossa, gente, por favor, né? Gente, pelo amor. Wicked ainda. Quando eu li isso, já bateu fundo na minha alma. Não é? Foi uma coisa pessoal. O Júlio Foi uma tomou coisa como pessoal. Nossa, Du, você não sabe como eu te entendo. Aqui, na brodagem, assim, sabe? Te entendo muito. Vamos lá. Ela é um pouco longa, por ser uma experiência muito vívida na minha cabeça, mas ao ler vocês vão entender melhor. Se quiserem resumir, eu entendo. Vou tentar. Vamos lá. Eu sou apaixonada por Wicked pelo simples motivo de ter sido o primeiro musical de teatro mesmo ao qual eu fui apresentado. Sempre amei os filmes da Disney e tal. Isso é coisa do Dudu. Sempre amei filmes da Disney e tal, mas musical de teatro foi o primeiro que eu baixei. Já começou aí. O link. Aqui, já deu uma... Já fez o link do último episódio com o novo. Já deu uma tropeçada aqui. Eu nem sabia do novo episódio. Foi o primeiro que eu baixei, assisti vídeos e escutei o soundtrack inteiro. Sendo assim, quando eu viajei para Nova York, há 2 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz após comprar minha passagem foi comprar o meu ingresso de Wicked. Para não me alongar muito sobre o que aconteceu até lá, vamos pro principal. Eu cheguei cedo, fiz questão de olhar tudo que podia, fiquei maravilhado com as coisas e fui pro meu lugarzinho lindo no meio da terceira fileira. Sim, exatamente na frente da Elphaba, quando ela canta Defying Gravity. Morra, Júlio. E quando sentado, sentindo tudo aquilo que estava vindo, emoções e tudo mais, de repente sentaram do meu lado esquerdo 2 mulheres brasileiras que aparentemente estavam em Nova York para passear e comprar. Eu sou uma pessoa que faz amizade fácil, mas eu queria ter aquela experiência com o meu Wicked sozinho. Mas não deu pra deixar de ouvir a conversa delas. E eu pesquei que elas entraram no teatro, pois não tinham nada o que fazer e nem sabiam sobre o que era a peça e só estavam passando por lá. Ok, sei que pessoas fazem isso, mas aí é que veio o problema maior. Eu tava lá em maio, bem no meio da primavera, então não tava frio. E mesmo assim, frio de primavera não é tão frio assim. A mulher que tava do meu lado pegou uma luva de couro e colocou assim que a peça começou. Durante quase o primeiro ato inteiro, ela ficou passando álcool em gel lubrificante, sei lá o que da luva. O que vai fazer, né? E ficou espalhando na luva toda. Isso tirou muito a minha atenção. Eu realmente fiquei muito incomodado, porque pode parecer que não, mas aquilo chamou a minha atenção sim. Então, ao invés de olhar o tempo inteiro para o palco, eu me pegava olhando para as mãos dela por boa parte de tempo. E ela não se tocou. E não termina por aí. Não sei se elas não entendiam inglês direito, mas todo mundo que conhece o Wicked sabe que a história começa com a cena final. E depois entra realmente no que aconteceu antes de tudo. Quando terminou Defying Gravity e fomos para o intervalo, uma delas perguntou para a outra, já acabou, né? Nossa, que raiva. Juro! Nessa hora, eu já tava meio bolado com a distração durante o primeiro ato, que eu virei pra ela, olhei pras duas e falei, com licença? Então, não acabou não! É um intervalo de 15 minutos. Ainda falta metade da história, até chegar no ponto onde começou o musical. Fecha aspas. A mulher da luva olhou pra mim e falou, abre aspas, você já conhece musical, né? Fecha aspas. E eu falei, de um modo ríspido, mesmo sem querer, abre aspas, ele é só o meu musical favorito? Fecha aspas. E ela me responde, abre aspas,
Eu percebi que você tava bem envolvido. Bem envolvido, gente. Nossa, que raiva. Juro que deu vontade de mandar as duas embora depois disso. Ele até foi educado, né? Eu mandava elas pro outro Sim, lugar. foi queridinho. É. Mas, pelo menos no segundo ato, elas não me incomodaram mais. E eu pude aproveitar melhor a minha primeira vez com Wicked. Beijos pra todos e obrigada ao Rafa pela oportunidade de dividir esse momento com vocês. Gente, tô com dó desse menino, gente. Não, na primeira vez, ainda pra assistir o Weekend, que ele ama tanto. Primeira vez, tipo, em Nova York, e acontece isso. Nossa, Eu só queria ficaria dizer putíssimo. que elas não teriam voltado pro segundo ato. Apenas que eu tinha varado um troço na cara das duas. Elas nunca iam Olha, eu não saber quero como ser- terminou a peça. Eu me desafio a falar, mas seria muito grosseiro. Mas só que elas saberiam onde ela ia colocar aquelas luvas e não seria nas mãos. Por Apenas. isso do lubrificante, né? Não Gente, sei, faz um junto. negócio comigo. É, e ajudar. Faz um negócio desse aí. comigo. A primeira vez que eu for assistir um musical do Sondheim na Broadway. Ah, mas faz um negócio. Tenta, só tenta. Não, e tinha que ser logo brasileira ainda por cima. É, pra fazer tinha todo Não, que ser. esse barulho, essa bagunça. Elas deviam estar procurando o Teatro do Fantasma e É. caíram no Wicked sem querer. Tava procurando o Rei Leão. Olha, fica ali no Minskoff, do outro lado, tá? É. Elas viram o cartaz, ai, a mulher é verde, aí deve ser aqui o fantasma. Essa deve ser o fantasma, né? Ai, Tem bruxa, fantasma. Que tudo a horror. mesma Gente, coisa. É, por isso. É, exatamente, foi tudo que a gente falou, né, no episódio anterior. Então, por favor, gente, não atrapalhe as pessoas. Respeitem, né? Até foi bacana que essa semana saiu no site do Playbill da Peri Lupono falando, né, de 5 passos de como se comportar dentro do teatro. Achei ótimo. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, ela resumiu tudo que a gente falou naqueles 5 passos. E assim, respeita, tipo, respeita quem tá na frente, atrás, do lado, tem que ter respeito total com as pessoas. Então, por favor, não destrua as primeiras vezes das pessoas. É a coisa É, simples gente. que mamãe e papai ensinam pra gente desde pequeno, né? Aqui, amorzinho, não faz aquilo assim com as pessoas, aquilo que você não quer que as pessoas fazem com você. Então, é tão simples, né? Assim, respeito mútuo. A única coisa, eu acho que as pessoas têm que mandar mais e-mails assim pra Andressa fazer mais dramatizações. Sim. Eu acho que deveria virar um Fácil, bloco né? no podcast, dramatizações por Andressa. Obrigada, verdade, né? gente. Obrigada. Vai ficar tão popular que a gente vai fazer um episódio especial só dos e-mails, né? A estrela chegou. Você pode rir, mas eu vou ligar. Então, como nós falamos hoje, o nosso episódio é sobre os bootlegs. Mas então, o que seriam então os bootlegs? São aquelas gravações, tanto de áudio como de vídeo, feitas ilegalmente dentro de um teatro. O porquê legalmente? Primeiro de tudo porque eles já avisam no começo que é proibido gravar, filmar, então já começa por aí, então isso já se tornou ilegal. E também é ilegal por direitos autorais, porque se você está filmando, você está captando a iluminação, você está captando o cenário, até mesmo de repente se a cortina foi desenhada de um modo diferente, se você está copiando aquilo ali, já é uma forma de você, digamos, roubar, né, os direitos autorais. Tem os direitos autorais das vozes dos atores, né, no caso de gravação de áudio também. Então engloba muita coisa de direitos. Então é uma coisa realmente ilegal, só que dentro desse mundo dos musicais é uma coisa que os fãs amam e na verdade é uma coisa que os fãs precisam, né? Porque senão a gente nunca teria experiências de ver e ouvir coisas, porque a gente não tem essa oportunidade de estar sempre na Broadway, ou sempre vendo musicais em outros países. Então, na verdade, é a única solução que a gente tem, né? Sim. Com certeza. E dentro também dos bootlegs, a gente tem vários tipos de bootlegs também, né? Que tem o de áudio, quando a pessoa tá lá gravando, né? O áudio. E também tem os de vídeo, só que é o seguinte, cada um tem também o específico. De áudio, quando você grava da plateia, com celular ou com gravador de voz. Mas também gravações de soundboard, que é da mesa de som. Quando a pessoa tem essa possibilidade de captar o áudio da mesa de som, que fica praticamente uma gravação de CD, né? Que é a vida. Na verdade, são as a vida. É a preferidos de todos os fãs, né? São essas de soundboard. Que algumas são raríssimas de conseguir, né? Até mesmo aqui no Brasil tem gente que morre para ter alguns soundboards e não existe. E se tiver, são pouquíssimas pessoas que têm. E também tem as de vídeo, né? Que tem também os Pro Shots, que é chamado, que são aquelas filmagens profissionais com várias câmeras, várias tomadas diferentes. As oficiais, né? Vários ângulos, as oficiais, né? Na verdade, às vezes pode nem ser oficial, mas alguém teve a oportunidade também de gravar com várias câmeras por algum motivo também, não sei, né? Mas geralmente são os oficiais, né? Sim. Também tem, hoje em dia, pra quem assim, é muito das antigas, conhece o B-roll. O B-roll seria
aquelas filmagens que é feito pra imprensa, pros canais de TV poderem divulgar, mostrar com as críticas, mostrar algumas cenas. Então, geralmente, sim, são cenas completas de várias partes do musical. E muito tempo atrás as pessoas queriam muito, porque também são pro shot, elas geralmente são várias câmeras, várias tomadas. Então era um tipo desejo das pessoas. Mas hoje, por causa do YouTube, acabou ficando uma coisa meio comum. As pessoas não ligam muito pra isso. No DVD do Fantasma da Ópera, do filme, a versão ruim lá, nos extras tem esses vídeos dos B-roll da época do Fantasma, quando ele começou no teatro. Sim. Sim, provavelmente. Que são aquelas que até se você procurar no YouTube vídeos da época do Fantasma, tipo de propaganda da TV, essas coisas, provavelmente são as mesmas imagens, né? Porque era feito tipo uma imagem. Porque eu não sei como se funciona, eu acho que funciona diferente aqui da Broadway pro Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem as coletivas de imprensa que a gente pode ir lá gravar 2 imagens, né? E usar essas imagens, 2 cenas, né? E usar essas cenas pra gente poder divulgar, fazer divulgação e colocar no YouTube e tal. Só que eu acho que na Broadway não tem esse esquema de coletivo de imprensa. Até tem, mas eu acho que de repente é só pra realmente entrevistas. É mais né? fechado. Não, mais tem. fechado. Realmente Tem, mais, como fala, tem realmente as mais gravações fechado. de cenas, mas só que é com a câmera profissional só. Tipo, Sim, passa... então mas eu acho que eles... no caso da Broadway, eu acho que eles filmam realmente, tipo, uma pessoa filma pra Sim. distribuir pra todos os canais, pra todos os veículos de comunicação, né? Não, então é um pouquinho diferente. E lá também acontece bastante do pessoal do elenco ir em algum programa, no programa da Ellen, por exemplo, e Sim. encenar, fazer um número, Tem isso também, um talk show. Então, tipo, eles têm uma forma de divulgação diferente do que a nossa. Eu até sei que na Austrália tem o mesmo esquema que a gente tem aqui. Tem, assim, os veículos de comunicação, que eles vão em coletivo também, fazem as filmagens. Então é mais ou menos o mesmo esquema. Mas eu acho que Londres e, no caso do West End e Broadway, é um pouquinho diferente, né? Mas a gente tá indo aos poucos, né? A gente tá aprendendo. Agora tem a Ana Maria Braga que tá divulgando os musicais no programa. Sim, dela. a rainha. Gente, é alguma coisa, entendeu? É de manhã, tá todo mundo trabalhando, mas as donas de casa estão tudo assistindo, entendeu? Então é alguma coisa. E eu também, porque eu amo que- Ana Maria. Beijos. E eu sei passar na vida. Sim. Um que sempre mostrou muitos musicais é o programa do Ronivon, que eu nem lembro o nome agora. O Todo Seu, não é? Todo Seu, isso. Ele está sempre mostrando. Saiu um musical e mostra. A Mauri sempre. Júnior também, É legal adora que ele tá fazer as sempre coberturas. convidando. O Mauri Júnior também divulga bastante musicais, então tá aumentando, né? Eu acho que com a popularidade dos musicais no Brasil, isso vai aumentando também, né? E também mais um outro tipo aqui que eu meio que coloquei numa categoria aqui também dos bootlegs, que é o TV Rip, né? Que é quando passa algum musical em TV, alguma coisa assim, ou de repente o musical foi transmitido ao vivo, só que as pessoas gravam e, tipo, trocam com outras pessoas. Tipo com outros chacrinha no musicais TV também. Viva. É o DVR Isso, que eles passou. falam. Exatamente. Então, porque não tem, tipo, como você comprar em DVD ou Blu-ray, não tem uma outra forma, tipo, de você ter isso, então você vai ter que acabar trocando ilegalmente, né? Porque, na verdade, sim, é ilegal, mas você, tipo, gravou da TV. É então... ilegal, legal, gente. Ilegal, legal, né? Mas assim, tipo, dá pra entender, né? É um legal que você gravou um ilegal que você gravou da sua TV, você dá pra quem você quiser. Exatamente. Tipo, se passou da TV, eu faço o que eu quiser, né? Se bem que não é assim também, Não né? é, Porque, de lógico. certa forma, é legal. Sim, não. É mais sério do que mas vocês as pessoas pensam. fazem, né? Porque na verdade não tem como controlar isso. Tipo, quem que vai ficar controlando o que você grava da sua TV, né? Então, não tem nem como, né? Mas a pergunta é, por que os fãs de musicais adoram tanto bootlegs, tipo, são fanáticos, querem ter todos e muitos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque é tipo oxigênio, gente. A gente é movido. A gente é movido. Acabou então o episódio agora, Definiu. resumiu em tudo. A gente é Definiu movida o e episódio. sem isso não haveria. Tipo, onde você ia assistir? Não, onde você iria assistir a estreia de tipo Sunset Boulevard na Broadway? Tipo, em 1900 e pouco. Tipo, gente, é raridade. Tipo, é uma coisa fantástica. Eu mesmo nunca jamais iria assistir Bad Buckley no Sunset Boulevard, tá? Já que você falou. Se não fosse por bootleg, tipo, primeiro que nos anos 90 nem me existia quase Exatamente. Era pequeno ainda, né? Nem gostava de musicais. Então, quem dirá ter ido pra Broadway e ter assistido isso? Então, é uma forma que eu tenho de ter esse contato com esse material. E pra mim foi uma experiência lindíssima mesmo, Sim. assistindo através de uma gravação muito mal feita ainda, Sim, né? com Parkinson, etc. A imagem. Imagina a câmera de 1990, gente.
Aquele granulado, você só vê, parece que tá caindo confete em cima da tela. Assim. As de 2000 e pouco ainda é ruim, ainda é bem ruinzinha também. Agora que tá tendo umas, tipo, de 2011, 2010 pra cá, que tá melhorando a imagem, assim, que o pessoal consegue... Não falo de HD, que tem muita gente que consegue filmar, tipo, HD mesmo, fica uma imagem assim, perfeita. Isso chama Mas uma poder. imagem boa, uma qualidade bacana pra você poder assistir, é de 2010 pra cá. Então, assim, é bem mais recente. Mas vocês estão falando de bootleg antigo? Você tá falando de bootleg antigo? Ô, gente, Evita, de 1980. Nossa, Evita, meu Deus. Com É muito, com gente. a Perry. pegando pano? O negócio você não vê nada. O Sim. negócio é preto e branco. Sim. Você não vê uma alma movimentando no negócio, mas o áudio você consegue ouvir, sabe? Você saber que é o original, que tava ali no teatro acontecendo. Ah, gente, é uma coisa muito mágica. É isso que eu também acho. Às vezes, tipo, as pessoas não entendem como a gente consegue assistir uma imagem tão ruim e um som péssimo. Nosso né? olho se adapta, Mas você- gente. É tipo no escuro, sabe? Você começa a acostumar, depois você nem Você percebe não que tá tão percebe, ruim, né? você não percebe. Um dia eu tava assistindo uma raridade e eu, assim, chorando lágrimas, assim. Aí meu irmão passando, nossa, você tá enxergando alguma coisa aqui? Não tava passando nada, praticamente. E eu chorando, gente, é uma emoção, né? Não, e essa parte do bootleg é muito complicado porque às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa ela quer ver um musical, ela se prepara pra ir ver, só que até o momento dela conseguir ver pode ter trocado elenco, pode ter saído a pessoa que ela queria ver. O bootleg, eu digo assim por mim mesmo, eu sou apaixonado pela Léa Salonga. Se não fosse bootleg, eu não queria ver nada dessa mulher. Nossa, maravilhosa. Exatamente. Não tem acesso, a mulher não tá fazendo nada. Porque realmente, igual você falou, acesso, né? Porque é o que a gente falou desde o começo do programa. Quando é que a gente teria oportunidade de ver alguma coisa dessa se não for pra uma gravação ilegal, né? Ou até pra, às vezes, um áudio. Eu sempre prefiro até mais vídeo, né? Porque, logicamente, você pode ver, né? Mas, às vezes, se você não tem um vídeo, às vezes um áudio já é uma preciosidade. Tipo, eu já fico contente com o áudio, né? É coisa de oportunidades, né? Oportunidades que a gente não teve e a gente nunca terá. Essa é o porquê realmente muitos gostam e amam. Imagina a pessoa que ia ver Red Vig com, sei lá, o Neil Patrick Harris, mas até ela conseguir ir pra Nova York, daí tá o menino do Glee. Já tá em outra agora, já. Não, né? sim, agora, graças a Deus, e por sinal, o bootleg dele parece ser bem bom. Porque eu vi. Sim. Eu tenho. Você já viu, já? Olha só. Onde você conseguiu? Com quem você conseguiu, Não revela né? minhas fontes, se você quiser eu te passo. Eu só passo o Eu vídeo, eu ainda não baixei o que você me passou. Tá vendo? A gente tem, eu tenho muitos ainda pra assistir que eu baixei Nossa, também. eu baixei uns 4 já. Gente, aqui nos Estados Unidos eu não tô baixando nada, gente, e o medo. Medo de baterem a minha porta. Tipo, vai que a FBI tá, tipo, seguindo, né? O que você baixa ou não. Gente, tem 3 meses que eu não baixo nada. A mão até É uma coisa treme. horrorosa. Você deve ter até medo de pensar em gravar alguma coisa no teatro. Até o áudio você deve ter medo, Gente, né? sério mesmo. Vocês estão rindo, mas o negócio é sério. Então, esses dias até pensando em relação aos bootlegs, eu mesmo já admiti aqui no podcast que eu gravo tudo que eu assisto, tipo, gravo em áudio, né? Porque eu não vou perder meu tempo gravando em vídeo. Primeiro que eu não tenho nenhuma câmera boa pra gravar, e outra que eu também não vou ficar fazendo isso, né? Tipo, ficar escondidinho gravando um vídeo, sendo que depois, sei lá, de alguma forma vai acabar vazando. Mas eu fico pensando, tipo, o que são realmente essas pessoas que gravam, né? Ficam, tipo, tem todo um esquema pra conseguir uma filmagem na Broadway, que creio eu que seja até muito mais difícil conseguir isso do que aqui no Brasil. Mas não sei, o que vocês acham? Vocês acham, assim, que é válido realmente gravar quando você vai no teatro, pelo menos o áudio? Ou o que vocês acham dessas pessoas que gravam, faz a filmagem no teatro? Eu acho assim, primeiro, na minha opinião, é muito... Nesse meio de troca de bootleg, conta muito o status da pessoa entre eles, sabe? Assim, quem tem mais vídeos, quem tem os mais raros e... Também, de uma certa forma, quem curte gravar e quem curte trocar, quem tá lá, né, e tem a oportunidade de gravar, usa muito isso também para trocar por alguma coisa que ele quer muito assistir. Então, por exemplo, tô em Nova York, eu moro em Nova York, vou assistir um espetáculo da Broadway que seja, né, mais recente, ou mesmo que já tenha muitos anos que esteja lá, mas enfim, é um elenco novo. Vou gravar porque eu tô muito interessada naquele outro, e aí eu tendo esse, eu posso oferecer como uma troca, entendeu? Então tem muito disso também, nesse meio de bootleg, de troca de bootleg, tem muito disso. Trocar ou não trocar, eu acho a troca válida.
Agora tem muito Sim. site que vende. E eu não acho isso bacana. Exatamente. Porque não é seu, não é uma produção sua, foi uma gravação ilegal, você não tem direito de ganhar dinheiro em cima disso. Então Exatamente. existe sites, porque eu já entrei pra poder procurar, e eles vendem DVDs. Tipo assim, eles gravam, fazem, né, o bootleg, passam pra um DVD Sim. e você, sei lá, não sei como é que funciona direito não, mas você deve fazer um depósito ou usar cartão de crédito, sei lá. PayPal. E eles PayPal é mesmo. verdade. E eles Não mandam. sei porque eu já fiz isso. Tá vendo? E eles mandam pra você o DVD. Isso é errado, gente. Não é seu. Primeiro que você já tá errado de gravar. Você tá querendo vender o negócio? Então, assim, Sim, sim. não funciona, não. Eu assim, por experiência própria, assim, vamos falar assim de muito antigamente, antes de YouTube ainda, porque depois que apareceu o YouTube, facilitou muitas coisas, tipo, a internet facilitou, na verdade, mas assim, quem é das antigas sabe que antigamente era muito difícil você conseguir um bootleg. E eu mesmo assim, tinha alguns blogs, alguns sites que assim, os caras listavam tudo que eles tinham, assim, você morria de inveja da pessoa, porque a pessoa tinha, tipo, muita coisa legal, você queria assistir. Mas assim, a pessoa cobrava caríssimo. Eu lembro assim que o primeiro bootleg que eu comprei foi do Mamma Mia, uma filmagem de Londres de 2001, 2002, não lembro exatamente agora, mas tinha a Laura Michelle Kelly que eu adorava. E eu lembro que eu paguei na época tipo $30, pra ter uma ideia. Nossa. Pelo DVD, tipo... E assim, aquela coisa de você ainda pagar, igual até do PayPal. Eu lembro que eu paguei pelo PayPal, mas você pagar por uma coisa assim que você nem sabe se você vai receber também. Então é aquela coisa assim de você... Quando eu recebi, assim, tipo, eu fiquei super feliz, né? E assim, isso é 2004, isso. Então é tipo uma qualidade ainda que não era tão boa, mas mesmo assim, tipo, eu lembro que eu me diverti muito. Assistir a exaustão aquele bootleg do Mamma Mia. Era igual a AliExpress. Você compra do AliExpress, chega depois de 3 Por meses aí, quando você já por não aí. queria mais. Tipo, você conseguiu pra brother assistir depois você bem recebe, isso. né? Não, e era assim, era muito ruim, porque o que aconteceu? Depois eu comecei já a ter alguns bootlegs, até por troca, porque eu nunca cheguei a ficar comprando muito. Eu acho que eu comprei depois do Chicago também, porque meu irmão queria muito. Eu acho que foi só esses que eu comprei. E eu lembro que também tinha uma época que também a gente tinha um fórum de musicais aqui, que a gente fazia vaquinha, a gente escolhia qual que a gente queria naquele mês, a gente fazia uma vaquinha e a gente encomendava o bootleg, sabe? A gente compartilhava com todo mundo que participou da vaquinha. Era uma das formas que a gente tinha pra assistir, sabe? Então, é chato isso, desse negócio de você ter que pagar por uma coisa que o cara fez ilegal. Isso eu acho que não é realmente bacana, porque... Por que não compartilhar? Se você já chegou a fazer isso ilegalmente, tá, por favor, então não venda, né? Tipo, compartilhe com as pessoas que gostam. Mas realmente, era assim, interessante porque na época, assim, você tinha, igual eu falei, da listagem no site, e tinha lá o musical, tinha o elenco, o ano, daí a pessoa dava até nota pra qualidade, se era A+, A, B-, B+, C-, C+, pra ter uma ideia da qualidade. E era interessante, assim, porque muito antigamente, como era feito as filmagens com fita VHS, né? Então era câmeras digitais. E você até tinha lá, tipo, First Generation, Second Generation. O que era essa Generation? Era quantas vezes que a fita já foi copiada. Porque assim, que era cópia da cópia, às vezes era cópia da cópia da cópia, e assim por diante. Ia se desgastando aos poucos. E aí vai se desgastando, e quando você via, você não tinha nem mais qualidade de imagem pra você identificar o que tinha no palco. Ela vai criando ruídos, tem que fazer o tracking pra poder... Exatamente, isso, exatamente. Tinha o track, daí ficava toda misturada a imagem, tipo, todo com o chuvisco, então prejudicava muito. Desculpa, eu sou muito jovem pra lembrar disso. Desde Que sociedade. velha. Eu lembro que a primeira vez que eu até já falei no primeiro episódio que eu amo musical Chess. E eu tenho um dos bootlegs da produção original de Londres, de 86, e praticamente a imagem tá assim, tipo, você tem que meio que, tipo, imaginar o ator em cima do palco da qualidade, porque assim, é uma cópia da cópia da cópia da cópia e tá daquele jeito. Mas mesmo assim você consegue sentir, tipo, você vê a produção original, você vê assim mais ou menos o cenário como era, você vê como tudo funcionava e é mágico de certa forma, porque é uma coisa tão rara, que é uma filmagem de 86, olha quanto tempo que já não passou disso. E é uma coisa que não adianta, que só quem realmente ama musicais que vai entender. Assim, todo mundo aqui já deve ter tido aquele dia que pegou um vídeo que ficou super emocionado e daí foi chamar alguém pra ver e olha só o que eu consegui, olha isso daqui, a pessoa fica olhando, não dá pra ver nada. Não precisa ver, dá pra sentir. Não é a minha vida resumida. É verdade, exatamente. É assim que funciona mais ou menos os nossos corações, digamos. Não, igual né? o Rafa falando do Chess, tipo, eu já assisti o Miss Saigon,
né, na Broadway, e assim, tendo que ler o script do musical pra poder saber o que eles estavam falando, porque não dava pra entender. Aí eu ficava assim, na cena e no script, na cena e no script, na cena, porque não dava pra entender, só dava pra você ver, ouvir, tipo, era querer demais, sabe? E uma coisa também, a gente fala brincando, mas tem a parte, digamos assim, bem entre aspas, legal dos compartilhamentos, e tem essa parte por trás, que é praticamente uma pequena máfia, entendeu? Que é a venda e a troca. Eu já ouvi, já falaram pra mim que, tipo, já chegou em pessoas dentro do teatro, que eu conhecia a equipe que trabalha lá, alguns dos staff, etc., pagar pra eles para poder posicionar uma câmera ou captar diretamente da mesa de som para poder gravar o musical e, tipo, os atores não podiam falar nada, sabe? Ele ia lá, gravava, pagava para um dos técnicos, ele gravava tudo e depois vendia aquilo, sabe? Em estreia, sendo que o musical tinha acabado de estrear, sabe? Sabe, muito recente. E pagava lá e depois vendia nesse pequeno mercado negro. Entendeu? Então eu acho que tudo tem um limite, né? Eu acho. Isso acontece aqui no Brasil sim, também, né? Mas sim. Isso é outras histórias. Exatamente disso que eu tava falando, exatamente aqui. Né? Mas eu acho que tudo tem um limite. Eu não concordo nesse negócio de comprar, que nem a Andressa falou. Né? Eu nunca comprei também, sabe? Eu acho que não é meu, não tem por que eu vender, entendeu? Eu também não compraria, assim, porque, não tenho paciência. Hoje, na verdade, não faz sentido você comprar, porque é tão fácil você compartilhar arquivo, que não tem um porquê. Eu comprei na época porque realmente, tipo, não tinha YouTube, não tinha uma internet boa pra você ficar transferindo um DVD inteiro. Então era uma época diferente, né? Mas hoje em dia, jamais, porque você consegue achar tudo no YouTube ou em fóruns um pouco fechado também, ou até no Facebook. Sabe qual que é o problema? É porque o que alimenta esse tipo de pessoa, esse tipo de comercialização, são as pessoas mal informadas, é quem tá chegando agora. Sabe? Tipo, a pessoa tá começando a ver musical agora, acabou de descobrir que existe bootleg e tá procurando na internet site pra poder conseguir bootleg e essas coisas assim. Aí entra nesse site, por exemplo, que vende. Ele vai achar que em todo lugar é assim, você entendeu? Então, uma pessoa desinformada e preguiçosa, que, né, não tem preguiça de ficar procurando as coisas e pode pagar. Então, o que alimenta esse comércio é isso. Pessoa desinformada que pode pagar e que é preguiçosa para poder procurar outras fontes. E detalhe, tem gente que vende também com a legenda, quando é inglês, sabe? Tem um preço dele, o original sem nada, né, o cru, é um preço, e com a legenda em português, né, a tradução é outro preço, sabe? Diferencia, que horror. Lógico, você deve todo o trabalho da legenda, né? Sabe, é tipo um tráfico. Agora me fala, isso é muito da pessoa mesmo, né? Não vou falar caráter, não, mas assim, isso vai muito da pessoa. Por exemplo, o que eu fiz com o musical do Follies, com o bootleg do Follies que eu consegui, foi assim, foi um custo eu conseguir aquilo, é uma imagem sensacional, é com a Bernadette Peters, eu fiz a legenda e postei pra todo mundo, pra quem quisesse. Por quê? Porque assim, eu sei como que é difícil conseguir, eu sei que eu sou apaixonada pelo musical, eu sou apaixonada pela atriz, sou apaixonada pelo autor. Então assim, e tem muita pessoa que não tem acesso, não tem como ter isso, entendeu? Então eu tive a oportunidade de legendar e eu passei pro povo, porque eu acho que todo mundo tem direito de ter esse momento que eu tive, entendeu? E que eu tenho toda vez que eu assisto. Então, assim, a pessoa que faz isso, ela não gosta do musical, ela não gosta de musical, de teatro musical. É simplesmente uma fonte para ganhar dinheiro. Exatamente, porque ela sabe que é um mercado muito em ascensão. Ela não respeita. E que tem muito fãs. Exatamente. Por exemplo, eu não baixo musical, na verdade eu baixo só os que, tipo, nossa, muito raro, ou os que estão agora na Broadway, né? Mas eu assisto todos eles, eu assisto online, em links fechados, tanto em YouTube, tanto em Dailymotion, tanto em outras plataformas, assim, porque eu vou lá nos Tumblrs da vida, que tem aquelas listas enormes de todos os musicais, sabe? E fica procurando. Tem tanto os mais atuais quanto os mais antigos,
né? E, tipo, tem diversos Tumblrs mais fechados lá, que o nome nem se refere a musical, para eles não vetarem, né? Porque lá nos Estados Unidos eles vetam muito, né? Isso. Sim. E eu assisto, e é assim da forma que eu assisto. Soundtrack, sim. Aí o soundtrack eu baixo mesmo, né? Porque eles deu uma way. Eu não sei, mas eu não tenho tanto tesão assim por bootleg, assim, eu tenho, mas assim, tipo, feito da plateia com uma câmera escondida, não curto tanto. Tanto assim que eu tô amando de paixão o musical agora, o Something Rotten, consegui o bootleg, só que eu não tive ainda tesão de assistir. Tipo, eu tô aqui no computador, mas tipo, tá, algum dia eu assisto, mas tem tantos musicais que eu amo, que eu tenho já, só que ainda não bateu aquele tesão de assistir, então, sei lá, assim, eu gosto, assim, por curiosidade, de repente, de ter, se assistir uma cena e outra, mas aquela coisa de você ter, sei lá, eu nunca tive isso. Estou também, obcecado sabe? pelo Something Rotten, já até decorei a cena. Ah, é maravilhoso, né? Eu preciso assistir, mas lá, com o tempo eu assisto, sei lá, não sei. Aquela Mas imagem vocês tá maravilhosa. Sim, tá maravilhosa. É. Não, então, isso que é bacana dos dias de hoje, porque assim, as câmeras digitais, o zoom, Hoje tem muito, iPhone. Vezes, Não, mas ainda o iPhone ainda não tem uma resolução tão boa, assim, mas você pega uns caras que estão com uma câmera super powerful, né? Tipo, uma pessoa consegue dar um zoom que você pega até assim a íris da pessoa. Deixa eu te falar, não sei se vocês sabem, mas enfim, ouvi falar. Diz que tem um óculos agora que... eu dando as ideias erradas, né? Tem um óculos agora, assim, é caríssimo, né? Você compra no dólar. Tem um óculos que você coloca, ele parece um óculos normal. Só que aí ele grava. Ou seja, é só você olhar. Não sei. Não é do Google Glass? Deve ser, não sei. Não é Google Glass. É um não, tipo, tem no Mercado Livre, tipo, é óculos espião, uma coisa assim. Pois é, e grava-me. Fiquei sabendo desse negócio, achei babado, mas você, muito tipo, caro. vai pro teatro e vai gravando. Não, é pior que não é caro. Tipo, por menos de R$100 você não pode mover a cabeça, sério. né, colega? Mas aquela coisa que você tem que ficar quietinho, parado assim e vai sentar na primeira fileira também, né? Porque aí só você de óculos lá, né? Tipo, não, também. Eu não posso usar, né? Que eu teria que colocar um óculos em cima do outro, né? Péssimo. Igual quando eu vou ver filme 3D, que eu tenho que colocar o óculos 3D em cima do meu, né? Nossa, eu queria assistir essa cena apenas. Isso, vai tirar o sarro. Nossa, eu ia rir, vai. Então, vocês acham que por acaso os bootlegs podem prejudicar alguma produção? Vocês acham que não tem nada a ver? Ou vocês acham que as produções ficam tão em cima por só questões de direitos autorais? Eu acho que eles podem atrapalhar, assim, mas é atrapalhar assim para cada pessoa. Mas assim, é da pessoa ter visto e às vezes uma coisa que ela vendo no palco seria uma grande surpresa, um momento, aquele momento especial que tem no musical, e ela vê no bootleg antes e vai estragar aquela surpresa, aquele impacto que foi preparado para ela vivenciar no teatro aquilo. E aquilo vai ser estragado, mas daí é claro, não é a pessoa que quis ver que arcou com isso. Na verdade, tipo, vai estragar tipo, a experiência da pessoa, né? Que tem aquele momento especial que ela poderia ter, que foi preparado para, tudo foi montado de um jeito, naquele momento vai ficar tudo escuro no palco, porque vai estar chegando gente atrás, para na hora que acender a luz, tá todo o elenco atrás fazendo um grande número, só que ela já vai ter visto no bootleg e vai ter visto de uma maneira superficial, né? E daí quando chega no teatro na hora, a luz vai apagar, ela já sabe, agora o pessoal tá chegando lá atrás, daqui a pouco tá. E daquele impacto que ela teria naquela hora, ela não vai vivenciar aquele momento. E que quem gosta de teatro musical sabe que teatro musical a gente gosta de ir no teatro ver, e é esses momentos, essa emoção que a gente tem ali na hora. As surpresas, o impacto que o palco causa. Sim. Até assim, se você assiste, digamos, uma cena ao vivo, depois você vai assistir, você se emociona com essa cena, mas você vai assistir depois em vídeo, não tem aquela mesma coisa, não tem aquela mesma pegada. Tipo, parece assim que, tipo, como eu me emocionei nessa cena, e agora assistindo não sinto nada, porque realmente é uma coisa totalmente diferente. Então, realmente, se você assistir de repente uma cena, ou bootleg antes de assistir a produção, você... Tipo, depois se ficar uma coisa até meio chata pra você assistir, eu acho que é ao vivo, não sei. Eu acho que eu também teria essa percepção que o Alexandre tem. Não sei se no caso de vocês, mas porque já aconteceu até muitas vezes, assim, de eu me emocionar, de repente, no teatro, assistindo alguma cena, eu chego em casa, vou procurar na internet, acho aquela cena, mas eu acho,
no teatro foi mais legal. Eu acho, assim, se prejudica ou não uma produção, eu acho que é meio relativo. Eu acho que se vazar, assim, nem todo mundo, só quem é fã mesmo, que vai assistir aquela pior gravação, vai mesmo, assim, sabe? E aqui, agora no Brasil, tá um mercado muito forte, tá um mercado muito grande, tipo, tá lotando bastante teatro, tá uma coisa bem massiva, né? E nem todo mundo conhece. Quem gosta de ir por um entretenimento de família só, não vai se importar com isso, entendeu? Mas eu acho que depende, se é aquela gravação lateral, ruim, né? Sabe, não é aquele proshoot. Eu acho que o proshoot até que pode atrapalhar mais do que uma gravação de mão, assim, sabe? Com uma câmera ruim, porque o proshoot é alta qualidade, é imersivo, né? Ele tem aquela coisa, sabe, tudo, o áudio é apurado, a imagem, tudo, mas eu acho que no meio dessa nata de fãs de musical, o proshoot, uma produção que está se apresentando ainda em cartaz, ele pode manchar um pouco, sim, mas eu acho que, por um outro lado, se levar num outro público em geral, nem tanto, porque não são eles que... Ainda o público que vai assistir um musical não é estritamente de fãs mesmo. Não sei se eu consegui me explicar certo, assim, passar essa ideia certa, sabe? Tipo, muitos que vão assistir gostam muito de musicais, mas muitos ainda são, tipo, gosto de ir como um entretenimento, uma coisa de família, porque é bonito, sabe? Não vai atrás, em grupo, procurar depois, assim, sabe? Mas uma coisa que é estranha, que eu já vivenciei isso, porque assim, tem alguns produtores aqui no Brasil que vão montar alguma coisa, que eles vêm até os fãs e pedem se o fã tem o bootleg de tal coisa, porque eles vão montar. Sim. Tipo, os produtores não gostam que você faça um bootleg do musical deles. Só que você vem e procura pra você... Porque você tá procurando o bootleg daquela peça. Então é meio estranho também, né? Até porque eu já fiquei sabendo de produtor que mostrou várias gravações diferentes, com várias atrizes diferentes de um certo musical, pra mostrar pra nova atriz várias facetas daquela mesma personagem. Então... onde que ele conseguiu isso? Não tem gravação oficial, não tem DVD. Sim, então ele conseguiu com bootleg, amor. Desculpa, mas você tá sendo hipócrita, entendeu? Você tá sendo hipócrita. Exatamente isso que eu ia falar. Tá sendo hipócrita a pessoa, porque a pessoa não quer que grave nada do musical dela, porque tipo, é direitos autorais meus, apesar que é direitos autorais lá dos Estados Unidos, na verdade, né? Mas tipo, você tá procurando bootleg pra você ter uma certa referência. Porque quando você compra, de repente, um musical, não vem um vídeo completo pra você poder assistir. Algumas produções até eu sei que até vem um DVD pra você assistir, mas não é todos. Então você vai acabar procurando outras referências pra você conseguir montar se você nunca assistiu antes. E é geralmente esses produtores que são totalmente contra. Agora, essa questão de prejudicar a produção, eu acho o seguinte, o teatro, ele nunca, falando de Broadway especificamente, aquele lugar, ninguém nunca vai deixar de ir. Ninguém nunca vai deixar de frequentar teatro musical na Broadway, você entendeu? Ninguém vai deixar de ir, mesmo que a pessoa tenha assistido em bootleg, whatever. A pessoa nunca vai deixar de ir lá. Aquilo ali é show que tá há 28 anos em cartaz, tá cheio todo dia, semana inteira. Então, em questão de... É diferente, por exemplo, de filme. Que hoje em dia não existe nem locadora mais. Por quê? As locadoras estão tudo fechando. Porque o pessoal tem acesso a filme pela internet. Algumas vezes até antes de sair no cinema. Ou enfim, quando tá no cinema. Sim. Quando sai do cinema, enfim, a pessoa não existe locadora mais. Ninguém aluga filme mais. Tá tudo fechando. Então, esse risco o teatro não corre. Você tá entendendo o que eu tô falando? Da pessoa ter o acesso em casa e deixar de ir no cinema. E deixar de ir no teatro, desculpa. Então, assim, se você tá você tá em Nova York, você tem a oportunidade de ir na Broadway, você vai assistir um DVD dentro de casa? Gente, pelo amor. Pede pra morrer. Andressa resumiu tudo, não. Então, tudo. Então, assim, eu tô no Brasil, eu não tenho oportunidade de ir pra lá pra poder assistir, não tenho dinheiro, não sou rica, não sou milionária. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de assistir? Eu quero muito assistir, porque eu gosto muito do ator, gosto muito, sei lá, de quem escreve a música, enfim.
eu quero muito assistir, eu vou pegar um avião e vou pra Nova York assistir, não vou. Então, assim, eu tô deixando de assistir no teatro porque eu não posso ir no teatro, eu não tenho condições físicas e financeiras de estar lá. Sim. Mas quem tá lá e quem gosta, quem curte, jamais vai deixar de ir. Então, em questão de prejudicar financeiramente uma produção, né, de prejudicar o teatro musical em si, eu acho que não corre esse risco, não. Então, se eles usam essa desculpa, eu acho que não cola, não. Porque, por exemplo, você não vai ver numa família assim, as crianças assim da família tá louco pra assistir Rei Leão. E chega o pai com o bootleg do Rei Leão e vamos sentar aqui, então vamos assistir a produção igual do Rei aqueles Leão, comerciais de pirataria antes de você começar a assistir. Exatamente, isso que eu lembrei. Tipo, o papai tem uma surpresa pra vocês, e bota o filme pirata na parte de DVD, né? Não. Isso, tipo, com teatro nunca vai rolar isso. Tipo, ou você vai... Ou vai, ou senão você, tipo, ama a peça, ou você quer assistir, ou você ama musicais e você quer assistir o bootleg por alguma coisa que você não teve a oportunidade de assistir, mas jamais um fã de musical vai substituir um bootleg pelo teatro, experiência jamais. Física, né? Não, isso não tem nem cabimento, na verdade. Tipo, se a pessoa prefere assistir um bootleg do que no teatro, a pessoa não gosta de musical nem de teatro, me desculpa. Sim. Não tem nem o que discutir aí. Ou é preguiçosa. Demais. Se bem assim, tem algumas produções aqui do Brasil que eu fico pensando, deixa vazar o vídeo, daí eu assisto. Porque você não vale nada também, tem isso. Porque eu não faço questão muito também de ver musical, então daí acabo falando, algum dia eu assisto. Pagar R$200 pra poder assistir uma peça que você não tá muito afim também é difícil. E depois ainda pagar táxi e tudo mais ainda, né? Então, longe. Prefiro esperar vazar. Mas assim, raramente acontece isso, tipo, na verdade nunca aconteceu, eu tô falando assim de brincadeira. Mas é muito complicado, porque eu acho assim, quem realmente gosta das gravações legais é porque realmente é muito fã, né? Vocês lembram, por acaso, qual foi o primeiro bootleg, tanto de áudio de vídeo de vocês? Weekend. Uou. Foi. Weekend. Vocês entendem a minha obsessão, né? Foi primeiro. O meu foi o Mamma Mia, que eu falei que eu comprei, né? Porque foi a primeira, assim, experiência com bootleg mesmo. Que pra mim foi fantástico, porque eu tinha acabado de assistir em Londres, isso em 2004. Daí ter a oportunidade de você assistir em vídeo aquilo novamente, eu achei, tipo assim, coisa... top do top. Gente, o Wicked câmera estática é tipo a vida. Vocês não lembram de você? Eu acho que o meu acho que foi um Les Mis com a Lessa Longa quando ela fazia Hipomini, eu acho. Sim. Nossa, faz tempo, né? Eu acho que foi que era uma gravação de VHS também, que ficava... Eu vi na internet, mas ela ficava com aquele chiado. Dava pra ver que era um VHS copiado. Aquele VHS já mofado até, né? Tanto que eu nem consegui ver inteiro. Eu chegava a um certo ponto que ficava só o chuvisco, não dava nem pra escutar, mas algumas partes dava pra ver. E você lá chorando. Não, emocionado, pelo amor de Deus. E falando de Les Mis, eu queria muito assistir a um bootleg dessa última produção da mas Broadway. já Se alguém tem. tiver, por favor, mande link pra mim. Nossa, já tem até online, eu já assisti, reassisti com o Ramin. Então tá, por favor. Já tem até com o elenco trocado, gente. Não, tá tipo o Wicked, né? Que o Wicked... Até eu li muitos anos atrás, eu li uma piada, né? Que quando o mundo acabar, vai virar só em baratas e bootlegs do Wicked, né? Porque... Tem tantos, gente, tem tantos. Eu acho que eu já assisti, olha, eu só não ouso falar que eu já assisti todos, mas eu já assisti muitos do Wicked. Tipo, mais de 20, eu acho. Nossa, muito mais. Tá, assim, eu não tenho muita certeza não, porque, gente, eu tenho... Ai, meu Deus, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que a primeira coisa que eu baixei de relação ao musical, assim, porque quando eu comecei, assim, o meu crush no Sondheim, eu acho que a primeira coisa que eu procurei, assim, que eu achei dele, que eu baixei, foi o aniversário dele em 2010, a comemoração do aniversário dele. Tá, mas aí foi aquele do concerto da BBC, não foi? Foi, mas assim, gravação de televisão, né? Eles, Sim, e tem o TV DVD e tudo mais, né? Tem DVD? Tem DVD. Tá. Então, mas assim, que eu baixei, sabe, assim, eu acho que foi isso. Agora, de musical, sinceramente, assim, eu não lembro.
Acho que quando eu comecei, eu baixei um monte de uma vez. Aí eu sinceramente não lembro, porque não foi aos poucos. Foi uma coisa assim, 5 de uma vez. Aí eu não lembro direito qual que foi, não. Como eu vim de uma época ainda mais difícil ainda da internet, que não tinha muita coisa, então eu acabo lembrando, né? Porque eu tive que comprar, né, pra Pois é. assistir. Veio da época lenha. Eu acho engraçado porque até, eu ia falar no bloco anterior até, que eu acho muito bizarro que, assim, tem umas pessoas, assim, que compartilham o bootleg, eu acho que a pessoa é dona da filmagem, digamos assim, só que você, tipo, você tem o bootleg, mas você não pode passar pra ninguém em tanto tempo. Tinha, assim, umas regras muito loucas nos fóruns, sabe, de troca. Eu lembro que na época do Mudança de Hábito, quando o Mudança de Hábito foi pra Broadway, na primeira semana apareceu um bootleg. Só que o cara que fez a filmagem passou por umas 2 pessoas e ele, assim, exigiu que essas 2 pessoas não passassem pra ninguém nos próximos meses. Depois daqueles meses eu podia passar. Até hoje eu nunca entendi isso exatamente, né? Só que hoje em dia, lógico, um monte de gente deve ter esse bootleg. Mas tinha umas coisas muito bizarras nesses fóruns, sabe? E assim, tem o bootleg até hoje, até do musical Carrie, que é uma bootleg de áudio, na verdade, que são raríssimos. Eu lembro que a época que o cara me passou, ele falou assim, você tem que me prometer que você não vai passar pra ninguém, mas ninguém mesmo, nem sonhe em passar pra alguém, porque se você passar pra alguém, eu vou descobrir isso e vou atrás de você. Ele falou exatamente isso pra mim. Eu fiquei até assustado. Daí, realmente, se você for procurar em fórum essas coisas, tipo, tem gente que não tem esse áudio. E eu sei que é raríssimo. Hoje em dia até passaria, mas não sinto essa necessidade, igual eu falei, eu gravo todos os áudios que eu vou no teatro assistir, mas não tenho essa necessidade de ficar passando lá o que eu assisto. Se alguém quiser vir me pedir, tá, me passa aquilo lá, e daí eu vou pensar se eu vou passar ou não. Mas assim, eu gravo pra mim pra ter como eu falei, já um arquivo meu, de uma memória minha, mas eu não tenho esse tesão de ficar reproduzindo e passando pra frente, não. E além de que tem todo um sigilo, né? Porque às vezes alguém da produção passou pra você e você tem que morrer com aquilo. Ali, tipo, nunca pode passar pra ninguém. Eu tenho, mas eu nunca vou passar. Porque sabe? se vazar, Sim. é uma vez pra nunca mais. Exatamente. Eu recentemente mesmo eu tenho assim, de um musical que tava em cartaz aqui no Brasil, e eu já tinha o pro shot dele, assim, bonitinho em DVD. Só que lógico, eu não posso passar pra ninguém, nem posso falar quem me passou, não posso falar de que musical que é, of course. Mas eu tenho. Eu nem aviso, eu nem falo que eu tenho nada, porque eu... Não, também, eu parei, no começo eu falava assim, eu tenho tal coisa, mas não posso passar. Hoje em dia eu nem falo, tipo, eu falo que eu nem falo, na verdade, eu sei que eu tenho e fica pra mim. Porque o que mais você se queima não é pelo fato de você passar, né? Mas sim a pessoa perde a confiança em você e é tipo, você queimou a sua fonte, entendeu? Então você prefere divulgar pra todo mundo e perder uma fonte ou ficar na sua, né? Eu fico bem quieto pra não perder mais minha fonte, porque eu sei se a minha fonte começar a descobrir que eu tô passando pra alguém, ela nunca mais vai passar nada. Então, eu prefiro ser egoísta com todo mundo, ficar quieto na minha e me divertir com meus bootlegs. Né? Então, mais ou menos por aí. Aqueles aí não passam pra você, já fecha a cara, acaba a amizade. Exatamente, por aí. Não, mas eu tenho gente que ficou bravo comigo que eu não passei coisa, sério. Sim, tem, já tem. Sempre tem. Sempre Por isso tem que eu não falo nada. Não entende as coisas e faz pirraça. Sei lá, tipo, eu penso assim, se você quiser muito, vai atrás, tipo, vá conseguir suas fontes. Nossa, eu sou super assim. Eu não tenho nada de mão beijada, vou dar de mão beijada pra você pegar. Exatamente, tipo, porque se eu conseguir foi uma coisa difícil que eu fui atrás, então vai atrás você também. Se eu conseguir, você consegue. Só que você vai ter que ter contato com as pessoas certas, sabe? Não, e é engraçado assim, porque eu já consegui muita coisa assim que próprios atores não tinham, sabe? Daí eu falava pro ator, o ator assim quase morria, falando, não, consiga isso pra mim, porque eu preciso ter também. E às vezes assim, já chegou o ator pedir pra eu gravar também, sabe, coisas. Tipo, filmar cenas que eles estavam fazendo, ou gravar o áudio. Já tive muitas vezes assim, tipo, de eu gravar o áudio, assim, eu mandar pro um ator, eles tipo assim... me agradecer assim eternamente por ter gravado. Então assim, é engraçado porque ao mesmo tempo que é uma coisa tão legal, mas assim, é uma coisa muito comum entre a gente, sabe? Sim. É muito relativo. É muito relativo. É igual até comentei no começo do programa, né, que esses dias eu recebi um olhar assim, que eu achei que a pessoa ia me matar, né, quando eu falei que eu gravo todos os áudios que eu assisto, né? Só que mas é aquela coisa, tipo, eu gravo pra mim, não é uma coisa que eu vou estar saindo vendendo pra todo mundo, colocar no ForShare e estar espalhando por aí pela internet, né? É uma coisa assim, igual até eu brinquei outro dia num outro episódio, falei assim, hoje eu quero escutar musical tal de tal dia. Então eu vou lá e pego e escuto, sabe? Porque é uma coisa resgatando uma memória que eu tive no teatro.
É isso que assim, eu gravo por esse motivo, mas não de ficar trocando e ficar, tipo, falando assim que eu tenho, mas não vou passar também, sabe? Não é por aí, sabe? Não é por esse motivo que eu faço isso. E eu até acho o áudio menos, sabe, que tipo, causa menos danos, assim. Eu acho ele o de menos do que a filmagem em si. Porque o áudio, assim, a pessoa baixa só pra ouvir a música ali, ficar curtindo a música. E eu acho meio que o de menos, assim, sabe? Ninguém ouve um musical, sabe? Tipo, ninguém ouve um musical, só a gente que é louco. Mas, assim, o povo baixa, assim, pra ouvir aquela música ali, porque não vai sair, infelizmente, em CD. Entendeu? Sim, eu acho que se saísse, aí o povo não tava nem aí pra gravar. Tipo. Muita desculpa dos fãs de musicais. Na verdade, eu falo que é bem desculpa mesmo, porque eles falam, eu gravo, eu compartilho não sei o quê, porque não lanço o DVD oficial, não lanço o CD oficial. Principalmente no Brasil, né? Tipo, não é bem por aí. Principalmente no Brasil, porque não é bem por aí. Porque pra você gravar um DVD, lançar um DVD ou um CD, é muito caro pra produção. Sim. Raro vai acontecer. Então e tem que vender essa desculpa, muito bem. Porque assim, não, eu vou fazer isso porque eles não gravam DVD, não gravam CD. Gente, nem na Broadway, tudo bem, na Broadway sempre eles gravam o soundtrack. Mas lançar o DVD é raramente DVD, lançado. Só quando sai de cartaz, geralmente. Não, e mesmo assim é E muito fora difícil, de mão, sabe? ninguém lança o DVD do musical. Então, tipo, não vem usar isso de desculpa porque eles não lançam aqui, que você vai gravar, vai compartilhar e vai querer passar por aí. Então, eu acho que também não é bem por aí. Você tem que respeitar também um pouco a produção. Isso, desse lado, também eu já vejo um pouquinho. As pessoas falam isso como se elas fossem comprar o CD. Exato, Como se elas não nossa, fossem esperar alguém comprar exatamente. pra baixar. E uma coisa que é legal é que na Broadway, como é um mercado, é o polo, e eles gravam já com o intuito, eles não fazem assim, não vai render dinheiro. Assim, eles gravam com o intuito de eternizar aquela gravação para num futuro trabalharem sobre aquela gravação quando colocarem um espetáculo de novo no palco e dessa vez funcionar, não flopar. Entendeu? Tipo, você vê mesmo agora pelo Dr. Divago, que saiu da Broadway, tipo, com 100 e poucas apresentações, foi um flop total, e eles gravaram a soundtrack. O diretor falou, a gente tá gravando, independente da música ter dado certo ou não, a gente tá gravando para isso ser marcado, mostrar que a gente fez, e para no futuro atores em produções escolares ou em tours ou quando Revival. ele funcionar na Broadway num futuro, né, distante, eles tiverem algo para se basear e fazer até mesmo melhor, entendeu? Então, aí aqui, no caso daqui, que já é diferente, né, porque não é esse polo como lá é. Não é tão comum sim, gravação, mas tá se tornando, gravação né? soundtrack aqui não é. Aqui no Brasil não é tão comum, né? Mas até tava falando de ser egoísta, tá? Eu acho até engraçado que às vezes a gente tem comunidades ou fóruns de trocas de arquivos, né? Às vezes aparece a gente perguntando, eu quero tanta gravação de tal musical, e assim, eu tenho, assim, eu só dou risada, penso, eu não vou te passar. Às vezes eu gosto de ser esse egoísta, sabe? Tipo, o pessoal assim, eu tô desesperado por tal musical. Daí eu penso, eu tenho aqui no meu computador. Mas eu não passo pra pessoa. Eu tenho, mas não te dou. Por aí. Às vezes dá vontade até de comentar assim, tipo, eu tenho, mas eu não vou te passar. Mas eu não sou maldoso desse ponto, né? Porque assim, se eu tenho, tipo, a pessoa pode conseguir de alguma forma. Então, que vá atrás. Né? E vocês têm, por acaso, algum, tipo, bootleg que vocês adoram, que vocês, tipo, não fiquem sem ele porque vocês gostaram por um autor específico, porque realmente a imagem tá muito boa, porque é uma montagem inesquecível? Tem alguma coisa assim que vocês guardam pra vocês? A minha é Follies, de 2011, com a Bernadette Peters. Imagem perfeita, mulher perfeita, revival perfeito, tudo perfeito. Chorei horrores quando consegui. Chorei horrores quando o link chegou. Chorei horrores. Foi mágico, assim. Então já perdi as contas de quantas vezes já assisti, até porque eu tive que fazer a legenda, mas mesmo assim não me canso. É o tipo de bootleg, é o tipo da peça do bootleg que eu não me canso de assistir. Eu tenho um que é do Mary Poppins, de 2005, de Londres, que é a primeira produção, né, do Mary Poppins. Tem a Laura Michelle Kelly, que eu amo. Meu Deus, maravilhoso. Pra mim, o bootleg é perfeito, apesar que a produção da Broadway eu acho um pouco melhor ainda, que eles alteraram algumas coisas.
Mas eu amo aquele bootleg, tipo, sempre que eu posso, eu coloco pra assistir uns pedaços e adoro aquele bootleg. Tipo, e lógico, hoje em dia todo mundo tem isso aí, porque, nossa, já faz 10 anos que foi filmado esse bootleg. E eu lembro que quando eu peguei ele na mão, tipo, foi recentemente gravado. Eu lembro que o que, na verdade, é uma coisa que eu me arrependo, assim, sabe? É uma dor. Que eu tinha o vídeo do último Defying Gravity da Idina. Que tem até o áudio, mas só que eu de Londres, mas só que eu tinha o da Broadway. Né? E eu me arrependo até o último filtro de cabelo de ter perdido aquele vídeo. Eu acho que agora, sim, eu acho que, como eu não sou uma pessoa que baixa, como eu disse, eu acho que agora seria o do Finding Neverland, que eu tenho com o Jeremy Jordan e com o Matthew Morrison. Eu tenho a gravação, e é um musical que está sendo apresentado e é maravilhoso assistir 2 vezes já. Mas só que eu nunca substituiria jamais por ir assistir lá. Meu amigo foi, assistiu, falou que é maravilhoso. E eu sei que é, chorando. Mas eu acho que é isso. E é porque eu não sou de baixar, assim, eu assisto online. Então eu tenho o link lá que eu tirei do subsolo, fiz um pacto, aquele mentira. Mas ele tá lá guardado, assim, só eu sei onde tá. Aí eu vou lá, acesso e assisto quando é necessário, quando bate aquele saudosismo. Na verdade tem um que eu sei, que eu lembro bem, eu não tenho assim eu não tenho nenhum com muito valor assim afetivo que eu guardo. Mas tem um que eu, na verdade, eu fiquei muito impressionado com ele, que tem um Book of Mormon. Ele é com o pessoal da primeira, de lá, da primeira turma, maravilhoso. Né? Sim. E ele é uma filmagem que eu não consigo conceber como é que fizeram, porque ela tem ângulos diferentes. É um bootleg, porque a câmera dá a tremida, dá pra ver que a pessoa ela tá um pouco afastada, mas tem momentos em que no meio da música tu tá olhando um outro ângulo do palco. Isso chama amigos. Aquilo, meu Deus. Eu não sei se é várias pessoas filmando, a pessoa filmou em Ou várias de repente sessões. pode ser de dias diferentes também, então, exatamente, né? ou dias diferentes e ele usou o mesmo áudio às vezes. Sim, sim. Exatamente. E sem falar que, claro, com esse primeiro elenco é maravilhoso. Eu mesmo, porque assim, o único bootleg que eu assisti do Wicked até hoje foi um que é, tipo, várias câmeras, mas, tipo, são câmeras de dias diferentes e tal. Mas usaram o mesmo áudio, mas editaram assim, ficou perfeitinho, ficou bem gostoso de assistir, sabe? Nossa, então, a boa vontade dessas pessoas é uma coisa... Nossa, sim. Exatamente, porque... Anjos. A gente tem que agradecer muito essas pessoas pra gente ter essas experiências, Nossa, né? gente, considero pacas, Então, como diz ótimo. o Júlio. Considero pacas. É a frase dele, realmente. Muito boa. Eu acho que eu tenho esse do Mary Poppins, que eu não lembro, assim. Tipo, tem um de áudio, assim, que eu amo, até já falei no primeiro episódio do podcast, que é um musical antiguíssimo, que é On a Clear Day You Can See Forever. Eu amo esse musical de paixão, amo demais. Eu não sei como, porque na época, esse musical dos anos 60, se não me engano, 64 ou 62, não lembro agora. Ou até de mais tarde, não lembro mesmo. Só que eu tenho uma gravação de áudio de mesa de som, uma coisa muito rara nos anos 60 você achar uma gravação de mesa de som. E esse pra mim é um dos áudios mais raros que eu tenho, e assim, eu amo escutar, porque você escuta perfeitamente assim, os atores e... é uma delícia, pensar que é um áudio tão antigo, de uma coisa tão rara, e você ter essa experiência de você poder escutar como era realmente na época musical. Eu também tenho até do Funny Girl também, eu tenho uma mesa tenho um som de mesa de áudio também, que foi feito, se não me engano, acho que do último dia até da Barbara Uou, Streisand é maravilhoso, também, no apenas. palco. Sim, e tipo, é perfeito, tipo assim, qualidade do som, lógico, é melhor do que o feito da plateia, mas assim, pela idade, tipo, ser dos anos 60, então assim, tá meio ruinzinho o som, mas assim, tipo, você consegue ver detalhes assim que você já mais ouviria nos dias, tipo, de hoje, assim, né? Então é uma coisa assim, fabulosa de você ter, então... Já vi gente... Como fala, já vi sangue ser derramado por um bootleg do Funny Girl, gente. Já vi. Não, então, tipo, é uma coisa muito, assim, rara e maravilhosa de você ter. Então, tipo, são coisas, assim, que pra mim é muito precioso. Até, assim, pela idade, pelo momento histórico, digamos assim, né? Porque, realmente, a última apresentação da Barbara Streisand é realmente Nossa, histórico. Né? Mas nesse musical. tesouro. Nossa, é tesouro, exatamente. É o pote no final do arco-íris. E você pode escutar pela plateia, assim, que a plateia, assim, tipo, urra, assim, de tanto, assim, aplaudir a Bárbara no final, assim, é uma coisa, assim, que você se arrepia
inteiro. Então, é coisa assim que só o bootleg que vai te dar essa experiência. É que eu acho que isso é a grande diferença, assim, por exemplo, cinema. A pessoa não foi ver Casablanca no cinema na época, mas ela não teve aquela experiência no cinema, mas ela vê em DVD, vê em Blu-ray até melhor do que foi visto na época. Sim. Agora, com o teatro, ver a Bárbara no teatro, ninguém aqui vai ver. Ninguém vai ter a única maneira é através do bootleg. Exatamente. Essa é a diferença. Até você falou até da Barbie, de não conseguir ver. Por exemplo, eu amo o musical Lodolly. E uma das atrizes que mais fez a Dolly foi a Carol Channing. É. E eu tenho um vídeo dela de 1994, que eu acho que é um segundo revival que ela fez da Lodolly. E pra mim é uma coisa preciosa, porque você vê a atriz que deu origem à Dolly, você vê ela ali no palco, então tipo, é uma experiência que eu jamais teria. Tipo, jamais mesmo. Porque hoje em dia ela tá tão velhinha que eu não faria mais o papel de novo. É aquele momento que assim, eu tenho pra mim ali e é meu. Tipo, é uma emoção minha que assim, que por causa de uma filmagem que fizeram naquele dia, é uma coisa que eu tenho pra mim, é uma emoção minha. Então, bootleg se torna uma coisa especial também. Sim, e não tem coisa pior, gente, por favor, é um apelo isso. Por mais que o musical tenha, assim, 10 apresentações, grave. Não tem coisa pior que isso. Nossa, eu já me apaixonei por musical, assim, muito ruim, sabe? Tipo, que ninguém conhece. E só ter a soundtrack, assim, ou só a soundboard, sabe? Não tem coisa mais depressiva do que isso. Você procurar, né, falar inglês, em francês, alemão, em armênio com as pessoas pra conseguir descobrir se ela desencava um vídeo ou a soundtrack não ter. Não tem coisa mais frustrante do que isso. Nem falo porque é igual do Carrie. O Carrie mesmo teve 5 apresentações da Broadway, mas só tem a filmagem do primeiro ato da Broadway. Tipo, eu quero morrer porque, assim, eu fico sonhando com o segundo ato. Eu nunca vou poder ver, porque nunca foi filmado, na verdade. História mal acabada, socorro. Porque, assim, a história que tem nesse bootleg é que acabou a bateria da câmera, ou acabou a fita, alguma coisa, e a pessoa não pôde gravar o segundo ato. Então, tipo, da Broadway e do Carrie só tem o primeiro ato. Tem a filmagem completa, mas da Inglaterra, só que não é a Broadway, né? É diferente. Sim. Teve atriz diferente, tudo, não é a mesma coisa. Então, tipo, grave. Um musical que eu adoro, que é o Baby, The Musical. Eu adoro Baby, tipo... Não consigo achar, sabe? Tipo, só a soundtrack eu tenho, assim. Eu acho que eu tenho uma filmagem bem então, ruim do Baby, a filmagem eu acho. E tem outra também que é... Ai, qual o nome? Ai, eu esqueci o nome do... Você já esqueceu que não gosta, então vamos eu esqueci o nome do Gente, sem jantar. Tá, resumindo, tipo, vocês acham que é válido fazer bootleg ou não? Sim! Sim, por favor. Sim. Principalmente da Broadway, né? Eu falei... Eu não tenho coragem de gravar, mas por favor, gravem. Eu não tenho coragem de gravar, exatamente. Por favor, não parem, continuem alimentando o sonho. Por favor. E se alguém quiser alguma gravação, por favor, tipo, mantenha contato, pelo menos é uns R$100 por bootleg, tá brincando. Não, gente, eu não vendo bootleg, não adianta vir pedir pra mim, eu não vou ficar passando também. Então, desistam. E não vendam, tá bom? Passem por Não vendam, exatamente. Isso. Sejam generosos, gente, sejam generosos. Tem um grupo muito famoso lá no Facebook, que é até de uma amiga minha, que é o compartimento de musicais lá no Facebook. Então entra lá, tipo, tem muita coisa disponível, o povo coloca muita coisa, então vai lá. Tipo, não que a gente tá querendo que vocês façam uma coisa legal, mas é porque tá aí, os próprios atores de musicais gostam, eles mesmos compartilham coisas, então não tem por que esconder que a gente gosta disso, e é isso. Né? Não somos hipócritas. Gente, então, esse foi o episódio número 9 do Musical Cast. A gente falou um pouco de bootlegs, uma coisa meio proibida, né, como já diz o título, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo ama, então não tinha como não falar disso. E eu quero agradecer muito hoje a primeira presença do Alexandre. Obrigado por ter participado. Eu agradeço o convite por estar aqui falando com o meu pouco conhecimento com os sommeliers de musicais. Eu tô aqui para representar a voz do povo. Arrasou, Alexandre. O proletário.
Eu quero queimar um pouco a imagem do Alexandre Não, Furtado pode queimar, agora, porque nesse eu momento. sabia que ia chegar esse momento. Ah, tá. É porque assim, ele é fã número 1 do Musical Cats. Eu adoro e defendo tranquilamente. Eu acho que a gente vai fazer um episódio só do Cats, daí você pode fudido defender à comigo. vontade. Vai ser todo mundo cantando Brandon Tugger depois do episódio. Quero ver você conseguir isso. Cuidado que a gente vai te massacrar, hein, querido? Pelo amor, Tipo, a gente vai estar dormindo e ele vai estar falando sozinho, né? pelo amor, gente. Não, mas eu tô brincando, mas é a única pessoa que eu conheço que defende Cats com todas as forças. Por isso que eu falei que eu sou a voz do povo aqui. Sempre tem que ter um, né, gente? Sempre tem que ter alguém. É, sempre tem que ter uma maçã podre no meio. É, mas mesmo assim, Alexandre, brigadão pela presença, você ter aceitado participar em tão pouco tempo. Né? Infelizmente a gente não teve o Glauber, hoje ia ser um episódio super especial, porque a gente ia ter o Glauber, finalmente nós 4 participando, e não deu certo, porque ele tem coisas pra fazer de teatro, de peça, não sei. Espero muito em breve a gente conseguir gravar todo mundo junto, Dora, né? por favor. Mas beijos pro Glauber, beijos, por favor. Beijo, Clau. Esteja com a gente Obrigada, lá também, Andressa. Obrigado, Júlio, como sempre, por participar. E vocês que estão escutando o nosso episódio, por favor, mande mensagens pra gente, mande e-mails, a gente pode ler aqui também. Mande sugestões, mande críticas, pode detonar a gente também, pode mandar elogios que a gente Não gosta. me xinguem pelo Cats nos comentários, que eu vou lá comentar todo mundo que me xingou. Curta de São Vai Broadway. fazendo, vai fazendo uma listinha negra. E para de fazer propaganda do Claro, Edson Brothers, filho, você tá também é de de saco lá, cheio. seu lixo. Grato. Nossa! Eu tô Ah, não, brincando, gente, comentem sim curta lá. sobre Cats, mandem e-mails, porque eu vou fazer a minha dramatização, porque eu adorei hoje. É, exatamente, por favor, mande mais e-mails, exatamente. A Andressa vai ler 20 todos. histórias, por favor. Conte tudo. Se até você tem histórias sobre bootleg de alguma coisa, pode mandar mesmo sua história e a gente dá uma lidinha por aqui. Beleza? Mas então, obrigadão a todos. Fiquem então com a gente e escute nosso próximo episódio também. E sigam a gente no Instagram também, a gente tá lá, @musicalcast. Curta a gente no Facebook. E também a gente tá no nosso site. E é Yay! isso. Obrigada, bom? gente. Beijo. Beijo, até. Beijões, até Tchau. mais. Tchau. Rindo muito porque eu tô meio doentinha ainda, então assim, se eu tossir, você corta. Tá, beleza. Só um pouquinho, deixa eu beber um gole de... Caipirinha. Isso, por isso que tá se engasgando com fogo. Não, tem um limão, é bom pra garganta, tá? Desculpa. Quem disse que é bom pra garganta? Limão é bom pra garganta. Ótimo, desculpa, até o fim do podcast tá tirando a roupa. Por aí. Teve dias piores, Tá bom. dias negros. Contanto que continue só a voz e que eu não veja nada. É. Ah, É o nossa. proibidão, Você já não não é? viu as Não. declarações? É, proibidão, é. Você não dormiria à noite se você tivesse ouvido algumas declarações do backstage. Por que, Júlio? Você sabe como que é? Você já viu? Ah, você Ai, não meu lembra Deus. que ele contou como ele grava? Ai, é verdade. O quê? É verdade. Quando gravar o quê? O que você tá falando? Você grava nu. Sim, não, totalmente, peladão. Nossa, gente, coisa horrorosa. Pensa pro numa episódio. coisa traumatizante. Tá, vamos lá, vamos voltar pro episódio, I'm por just favor. a child. Hoje ia ser foda pra sincronizar isso sem a minha base. Rala sua nossa. mandada. É, e se alguém der problema na falha da gravação, a gente vai ter que gravar tudo de novo, você tá falando, viu? Porque eu não tenho nem a gravação do Skype pra salvar ninguém. Pra você ver como a pessoa não tem por aí. nada de profissionalismo. Por aí. É culpa do Alexandre, que eu fiquei muito emocionado que tá participando hoje. Esqueci. Vendo só? Depois ele vai falar pra todo mundo como é os Bota a culpa no bastidores. novato. Não, o Rafael tá virando fã do fã. A bagunça. Fã do fã, é. Gente, mas ó, o seguinte, vocês têm que agradecer o Alexandre, porque ele que tá fazendo toda a parte visual, viu, do podcast. Yay. Todas as imagens, Obrigada, todas as coisas, tudo é Alexandre, ele, você viu? arrasa. You rock, baby. Não, mas uma coisa assim, mas agora falando nem como fã assim, mas pra mim, na verdade, tá conversando com vocês e conversando com o Rafael,
pra mim tem sido uma coisa que eu sempre quis, porque, que nem eu sempre falei pro Rafael, o mundo de fã de musical hétero é muito solitário. Ah, É um amigo. mundo muito High solitário. five. High five. Ó, Andressa, faz um grupinho, você e o Vamos fazer Alexandre um aí. grupinho, Alexandre, porque tá difícil. Porque é muito complicado. Então, poder conversar com pessoas sobre musicais, imagina, quantas pessoas eu conheci na minha vida que conheciam o Wiki? Uhum. Ninguém? E se conhecia era tudo viado, né? Aqueles os Por héteros aí. também amam. Não é, gente? Tá aí o Alexandre pra provar isso, né? Mas então tá, gente, vamos lá pro bloco.